Glória a Deus. Saúdo a todos presentes que estarão ao alcance desse vídeo, dessa live, com a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero, nesta manhã, estar compartilhando uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra, de vida e fé. Então, todos aqueles que dizem serem crentes na pessoa de Cristo, que professam a sua fé em Cristo, que são cristãos, têm a sua vida fundamentada, alicerçada na bendita e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Então, nesta manhã eu gostaria de falar um pouco acerca da palavra de Deus, compartilhar algo da parte de Deus aos nossos corações. E nesta manhã eu escolhi Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo que nós estaremos lendo é o versículo de número 38. Está aí nos assistindo meu primo Bedengo. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço. Está também aí nos assistindo Cireica, nome meio complicado, meio difícil de se pronunciar. O sobrenome é Araújo. De repente é minha parenta, sou Araújo também, né? Pois bem, gente, é sempre bom ouvir a palavra de Deus. Nós nunca perdemos em tirarmos um tempo, alguns minutos para ouvir a palavra de Deus. Até porque Deus ele fala conosco que é através da sua palavra, É através da palavra que Deus fala conosco. E nós somos edificados, nós somos alicerçados através da palavra. Por isso que Jesus deixou o seu evangelho, por isso os apóstolos deixaram as epístolas, as suas cartas, às igrejas, porque sabemos que é através da palavra que as nossas vidas é edificada. Então, nessa manhã nós estaremos meditando, fazendo aqui uma rápida reflexão acerca da palavra de Deus. E eu creio que Deus há de falar conosco, e através da sua palavra e através da mesma nós seremos edificados. Amém? Quero aqui ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 38, que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, acabamos de ler aqui no capítulo 2, versículo de número 38, Nós estamos aqui lendo uma passagem onde Pedro está fazendo uma exposição acerca da palavra de Deus, aqui no capítulo 2, após ali a descida do Espírito Santo de Deus, que nós crentes, nós cristãos sabemos
que isso foi uma promessa feita por Deus através da boca do profeta Joel, lá no capítulo 2, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, os discípulos de Jesus Cristo, eles, cumprindo uma ordenança de Cristo lá em Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 49, quando ele disse: permanecei na cidade, e eu vou rogar ao Pai, para que ele vos envie a promessa, e vós sejam revestidos de poder. Revestidos de poder. E então eles estão aqui no capítulo de número 2, e nós entendemos que eles estão em uma casa. Eles estão aqui orando ao Senhor, Eles estão aqui, inclusive até quando acontece essa promessa, eles estavam assentados, Eles estavam assentados. E na medida que eles estão aqui aguardando esta promessa, na medida que eles estão aqui orando ao Senhor e aguardando esta promessa, nós sabemos o que aconteceu, Que de repente houve um som, um barulho, como de que um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa, e todos os que ali estavam, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e cada um falavam em línguas repartidas como que de fogo. E nós já sabemos todo o contexto da história. Houve um grande barulho, Um grande barulho. Cada um falavam em sua língua, Por exemplo, uma comparação, digamos aqui, porque lá eles estavam em Jerusalém, Eles estavam em Jerusalém, e existia ali pessoas, judeus, que moravam em outras regiões, como em outros países, e pessoas de outros países que estavam lá e que não falavam a língua deles. E aí de repente cada um falava em sua própria língua, enquanto alguém falava aqui em sua própria língua, aquele que não falava na língua daquele já não entendia, e por essa razão houve ali aquela confusão, e aqueles que não entendiam o que estava acontecendo, inclusive até interpretaram mal, fizeram o quê? Um julgamento precipitado, um julgamento hipócrita. O que é um julgamento hipócrita? Um julgamento precipitado, quando não se tem conhecimento de caso, E Pedro, logo tomando a palavra, porque Pedro agora ele é crente, Pedro agora ele é crente, Pedro agora ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele agora ele é revestido do poder do Espírito Santo de Deus, e ele tem consciência daquilo que está acontecendo, daquilo que está ocorrendo. Então Pedro, ele toma a palavra e começa ali explanar as Escrituras. Ele vai trazer à memória daquele povo ali que o que está acontecendo é uma promessa, é uma profecia dita pelo profeta Joel, e Deus agora está cumprindo esta profecia, esta promessa, porque o Deus o qual nós servimos é um Deus fiel, ele é um Deus justo, segundo está escrito lá em 1 Reis, capítulo 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, prometendo o Senhor não o cumprirá. Então Deus está cumprindo aquilo que ele havia prometido.
E é isso que Pedro está dizendo. Aqui o que está acontecendo é um cumprimento do capítulo 2 de Joel. Então, Pedro começa aqui a explanar a palavra, fazer aquele lindo, aquele belo discurso, né? E todos os que estão ali entendem o discurso de Pedro, porque Pedro é sucinto, Pedro ele é bem enfático, né? Ao expor a palavra. Lembro-me quando eu estava fazendo faculdade de teologia, o meu professor ele disse certa vez que uma mensagem ela só vai surtir efeito na vida de quem está ouvindo se ele entender. Ou seja, o mensageiro é o transmissor, quem vai receber é o receptor. Ou seja, o transmissor da mensagem tem que passar essa mensagem com transparência, tem que passar essa mensagem de uma forma, né, que o receptor possa entender aquela mensagem e a mesma venha surtir um efeito na sua vida. Aí nós entendemos o porquê que a igreja brasileira está do jeito que está. Porque muitos que estão assumindo os nossos púlpitos são pessoas despreparadas, que não sabem transmitir uma mensagem. E aqueles que estão ali para receber aquelas mensagens, eles saem da igreja da mesma forma ou pior como entrou, porque não entendeu a mensagem. Porque é uma mensagem sem começo, sem meio e sem fim. O camarada parece um louco, lê um versículo e foge ali do contexto qual ele leu ali aquele versículo. Então, Pedro está sendo sucinto, está sendo enfático, e aqui diante dessa mensagem que Pedro prega, que Pedro expõe, a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Quase 3.000 almas foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Pedro, ele foi o quê? Sucinto. Pedro foi o quê? Enfático. Então, nós precisamos, ou melhor, a igreja brasileira, ela precisa passar por uma reforma. Os nossos púlpitos precisam passar por uma reforma. Quantos pregadores despreparados, quantos pastores, né, que estão lá despreparados, pregam, mas não sabem o que estão pregando, porque eles estão pregando aquilo que eles não conhecem. Eles estão pregando aquilo do qual eles não sabem, porque para me ensinar, primeiro eu tenho que aprender. Para mim me levantar para falar, primeiro eu tenho que me sentar para ouvir, aprender. Então é isto que está acontecendo. Então Pedro expõe aqui a palavra de Deus e quase 3.000 almas é alcançada pela graça de Jesus Cristo. Está aí nos assistindo meu primo Odilon, lá de Imperatriz. Deus abençoe. Isabela Almeida, Deus abençoe sua vida. E o versículo que nós lemos, 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Por que Pedro fala isso? Essa é a pergunta. Sabe por que Pedro fala isto? Porque diante da pregação de Pedro, todos os pecadores que ali estavam ouvindo a mensagem de Pedro,
eles disseram, olha só, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Eles ficaram cheios de temor e de tremor diante da mensagem. Porque as pregações de hoje não geram temor e nem tremor no coração e nas almas dos pecadores. Hoje nós temos mais palhaço em cima dos púlpitos fazendo gracinha do que pregadores, homens de Deus comprometidos com a palavra e com o evangelho da cruz de Cristo, que gera temor e tremor na vida dos pecadores. E compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Varões, irmãos, olha aí, olha o efeito que essa mensagem, que essa pregação de Pedro causou na vida desses pecadores. Meu Deus, isso é de uma profundidade tamanha. Então Pedro vai responder: arrependei-vos. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos voltar para o Evangelho da cruz, o Evangelho cristocêntrico. Porque hoje o Evangelho que é pregado é o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da autoajuda. É o Evangelho do oba-oba. Receba teu carro, receba teu apartamento. É profeta da prosperidade, é profeta de casa própria, é profeta de casamento, é profeta da chave de carro, e por aí vai. E a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo de número 23, 16: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e falam as visões do seu próprio coração, e não o que vem da boca de Deus. O que eles pregam é vaidade. O que esses profetas pregam é só vaidade. É só vaidade. Nada do que eles pregam tem a ver com o Evangelho. Nada do que eles pregam tem a ver com as Escrituras, tem a ver com a Bíblia. Eles não pregam o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho da cruz de Cristo. Porque o Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo, tem compromisso em gerar arrependimento nos corações dos pecadores e de exaltar e enaltecer a Cristo, a cruz de Cristo. E aí Pedro está dizendo para eles que ouviram a mensagem e receberam a mensagem, Pedro está respondendo: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, arrependam. Esse é o primeiro passo para vocês serem salvos. É o arrependimento. É arrepender-se dos seus pecados. Isso é para mim, é para você. Ou você não tem pecado? Quer dizer que você não tem pecado? Você é santão? Você é o santão? Você não tem pecado? Eu sou um pecador. Digo como disse Paulo lá no capítulo 7, 24 de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo anterior ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim isto eu faço. Aí ele vai explicar por quê. Porque o pecado habita em mim. Isso é uma oração de confissão. Isso é uma oração de arrependimento. Isso é a oração de um pecador honesto. Sejamos pecadores honestos. Então o primeiro passo que Pedro está dando aqui para eles é: arrependei-vos. Arrependei-vos.
precisamos todos os dias, ao nos ajoelhar, ao anoitecer, no pé da nossa cama e dizer: Pai, eu sou um pecador, eu me arrependo de todos os meus pecados, perdoa-me. Ao amanhecer, devemos fazer o mesmo, nos ajoelhar diante da presença de Cristo e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou um homem de coração mau, eu sou uma mulher de um coração mau, eu preciso do teu perdão, eu preciso que tu me perdoa os meus pecados. Glória a Deus. E aí em seguida ele diz: e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Ele está falando após a conversão, ele está falando aqui do batismo nas águas, né? Porque o batismo nas águas é para arrependimento de pecado. E logo em seguida ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, você, ao se arrepender dos seus pecados, ao confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já receberá o dom do Espírito Santo. Ou seja, você já será selado pelo Espírito Santo, você já será batizado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E esta era a mensagem que eu tinha para estar transmitindo aos nossos corações nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero agradecer a atenção de cada um de vocês que tiraram esse tempo para estar ouvindo, assistindo esta live e me ajudando, claro, é óbvio, né, a glorificar ao nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um dia de paz, um dia feliz. Que o dia de cada um de vocês seja um dia de muita produtividade para a glória de Deus Pai. Amém?